Então, pessoal, é uma honra, é uma satisfação que fazemos mais um podcast do Conselho, Escuta o Conselho. Agora tratando sobre um tema um tanto quanto relevante, que é o que a aviação pode ensinar para a medicina, né? Nós tivemos essa conversa algumas semanas atrás. Tem uma honra, satisfação estar aqui presente o Dr. Henry Chazan, não na função de presidente do Sindiospa, que é a maior interface que a gente tem com ele, com o Conselho, presidente do Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, mas na condição de aviador. Sem dúvida alguma, algumas semanas atrás, deu essa ideia para nós, vamos tratar sobre esse assunto. Então, uma honra receber o Chazan aqui. É uma honra estar recebendo também o Capitão Aires, para quem não conhece, especialista em medicina intensiva, especialista em medicina de emergência e também medicina aeroespacial, oficial da nossa Força Aérea Brasileira. E também estamos recebendo aqui nosso vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, não é? É a versão mais nova dele. Estamos recebendo o comandante Rodrigo Barradas aqui, presente. Mora fora do país, trabalha não apenas como piloto, mas também na gestão desse sistema de aviação. E sem dúvida alguma, eu imagino que o Aires concorde comigo, a medicina tem muito que aprender com a aviação. Questão de próprio que a gente conversar lá com o Chazan, análise de erros, não é encontrar culpados, é encontrar soluções para que aqueles erros não se repitam. Sem dúvida alguma, a questão da simulação, que nós cada vez mais, até na formação médica, está sendo adaptada, isso também veio da aviação. A questão do treinamento contínuo também é uma área, então é uma honra, uma satisfação contar com vocês aqui. Passo inicialmente a palavra ao Chazan para se apresentar. Doutor Chazan. Muito obrigado pelo convite. Esse é um dos ônus de ter ideias, né? Às vezes as ideias têm consequências, então eu passei uma ideia, um conceito e estamos aqui tentando disseminar mais isso. Muito obrigado, então, pelo convite. Isso é uma pauta muito antiga. Eu tenho esse chapéu de ser um aviador de fim de semana, um aviador amador, né? Estamos junto aqui com aviadores de verdade, mas os conceitos são os mesmos. E a aviação, ela é um sistema que é muito seguro, né? Nós estamos aí, às vezes passamos vários anos sem ter um acidente grave de aviação, né? E tem um livro muito interessante na gestão hospitalar que chama Errar é Humano, tá? É um livro americano, que ele coloca a estatística dos erros que acontecem dentro do sistema de saúde, que pode ser um erro médico, um erro de enfermagem, um erro de gestão de entregar um pudim para um diabético, até o porteiro que deixa uma pessoa sair do hospital sem poder sair do hospital e ser atropelado do outro lado da rua. Transpondo esses números para a aviação, nós teríamos que perder um Boeing 747 por dia. Nos Estados Unidos morrem 400 pessoas por dia de erros que acontecem dentro do sistema de saúde. Que seriam fatores corrigíveis, vamos dizer assim. Absolutamente corrigíveis. Ou seja, e fatores, quando se fala de um erro de alguém, não se está falando de alguém que está fazendo um ato por maldade. É um erro culposo, é por desatenção. Não tem um dolo, não teve a intenção de cometer aquilo. Porque se é uma coisa dolosa, aí a gente já vai para o Código Penal. Aí não tem sistema que preveja isso. Mas o que a aviação pensa muito, e esse sistema vem desde a Segunda Guerra Mundial sendo melhorado, é fazer um trilho que evite que a pessoa possa errar, né? Não dá chance para a pessoa errar. Então, nos conceitos de conversar, de CRM que se fala, antes de começar uma cirurgia, perguntar para quem está assistindo, tem todos os materiais que eu preciso, está todo mundo, se eu precisar de sangue tem, a SR tem vaga para a pessoa sair, tudo que eu preciso vai ter aqui, porque no meio da cirurgia, se tu pedir um tubo 10 e só tem 8 ou 12... Ou está fechado o banco de sangue, né? A questão do checklist, cirurgia segura que foi adotado, né? Sem dúvida alguma. Vai, excelente. Agora passando, então,
para o comandante Rodrigo Barradas. Uma satisfação receber aqui, várias conversas com o Dr. Barradas, nosso vice-presidente do Conselho. Também tivemos, vamos trazer o comandante Barradas aqui, porque tem muito a acrescentar só para nós. Aquela questão piloto, técnico de frota, especialista em fatores humanos, que era isso que o Shazam falava, com ênfase em procedimentos operacionais, que é aquela questão. A gente começou a melhorar muito a questão, por exemplo, na minha área, cirurgia. Quando começou a fazer o checklist. Nós temos materiais, nós temos o que a gente chama de OPMEs, essa checagem tem que ser feito antes. É o que sempre se aprende ali. Não posso receber sustos em cirurgia. Ou se eu tiver o susto, saber como reagir àquele susto. Então, interessante. Obrigado, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui. É uma discussão sempre muito interessante, eu acho, a integração entre aviação e medicina, né? Eu acho que se a gente começar pelo fato que os dois profissionais têm uma longa carreira de aprendizado, eu acho que até o final da vida de um piloto, de um médico, como muitas outras áreas, a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, e isso é uma coisa que nos torna muito técnicos. Aí que vem a parte dos fatores humanos, né, na aviação, e eu acho que na medicina é muito parecida essa interação. O que eu faço no meu dia a dia, né? Até a gente vê ali, piloto técnico. Eu reviso e escrevo procedimentos na minha empresa, né? Além de fazer voos de testes, voos diferentes assim nos aviões que a gente tem. Mas eu tive uma formação de mestrado em fatores humanos, que eu me interessava muito por isso. Eu achei, olha, isso é uma coisa fascinante, porque a gente é técnico, né? Principalmente piloto, desde o início, aquele piloto ele consegue fazer um pouso com condições adversas, ele consegue, ele tem muito pé e mão, que a gente chama, né? Assim, o piloto que tem muita habilidade em manipular os controles do avião, mas a gente esquece muito que hoje em dia a gente trabalha em tripulações complexas, que não é mais um piloto só, o sistema de aviação é complexo, e eu acho que a medicina tem muitas coisas parecidas, né? Eu até estava discutindo com o Shazam antes, que eu tenho um amigo que está integrando muito a aviação com hospitais e principalmente sala de operação, né? O que acontece ali? A gente tem que tomar decisões. Certas decisões vão levar a gente a ter um sucesso naquela atividade, e decisões vão levar a coisas mais complexas que podem ocorrer a um erro. A gente pode, no caso do piloto, ter um acidente, no caso do médico, até matar uma pessoa ou um paciente. Então, o que a gente estuda em fatores humanos? Essas tomadas de decisões são os pontos chaves. Como é que a gente auxilia os profissionais a tomarem a decisão certa e como é que a gente avalia isso para que se aprenda? O objetivo não é punição nunca, né? Eu acho que o nosso objetivo tem que ter sempre melhorar o sistema. Então essa é a parte fascinante da integração entre o que a aviação já desenvolve há muitos anos, e não porque a aviação é melhor, pior do que a outra atividade, é porque houve necessidade disso, né? Então a gente tiveram muitos acidentes no passado que foram dramáticos, assim, digamos, e quando um paciente morre, por exemplo, o médico normalmente que talvez tenha tido algum erro na conduta, ele sobrevive normalmente. O piloto não. O piloto ele vai morrer junto com seus pacientes, né? Então acho que é um interesse maior ainda desse piloto em desenvolver uma técnica que dê tudo certo. Então a tua sugestão seria matar o médico se ele perder um paciente. Mas daí o código de Hammurabi, estabelecer o código de Hammurabi. Aí 2, 3 eles vão melhorar. Vão melhorar. Mas eu acho que essa é uma diferença principal das atividades. E agora, por último aqui, mas não menos importante, mas sim porque vai me ajudar a fazer a mediação desse programa, por estar na questão de médico. E agora, recém-nomeado da nossa Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial, o Capitão Aires, que também fiz questão de convidá-lo por ser médico emergencista e intensivista, para estar aqui presente, para ajudar também nessa interface, o que nós podemos aprender como médicos com aviação, o senhor especialista em medicina aeroespacial, também a gente falar sobre toda a questão, complicações que podem ocorrer a bordo sobre isso,
e também, principalmente, essas suas contribuições de como a gente pode pegar esses aprendizados, o senhor já teve lá na Força Aérea, e trazer para dentro da medicina, melhorar, otimizar os nossos resultados. Antes de mais nada, obrigado aí, doutor Eduardo, pelo convite, né? Como membro da Câmara Técnica, é um prazer, é uma satisfação estar aqui hoje com os colegas aqui de mesa. E esse assunto realmente é muito interessante, né? Como foi falado, essa questão do modelo, não só da habilidade técnica, né, mas do modelo mental. A cultura de segurança da aviação, ela trabalha com esse fator humano, né? Que muitas vezes na nossa tecnicidade do dia a dia da medicina, a gente foca naquele hard skill, né? A habilidade ali de obter um acesso central, uma via aérea avançada, e esquece a soft skill, que é lidar com esse elemento humano, né? Modelos mentais de agir num cenário, principalmente quando dá errado, né? Então, a aviação ela já faz isso há mais tempo, né? Justamente por foi obrigado a fazer, porque senão, como foi comentado, o piloto acaba morrendo junto com os tripulantes, então o paciente morre junto com o paciente. Então, a aviação trouxe isso primeiro para nós, né? E é uma ponte muito, muito eficaz para a medicina. Já tem alguns modelos, a AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, já faz alguns cursos de CRM, já vem tentando trazer isso, mas sempre tem mais espaço para abordar isso aí. O CRM não é o Conselho Regional de Medicina, né? Justamente não é o CRM, é o Crew Resource Management. Até né? Explica para nós, que não esquecendo que isso, como vai para o YouTube. Eu, por exemplo, não sabia o que era esse CRM, né? Então é bom até explicar para quem está escutando entender, né? Envolve basicamente essas estratégias de lidar com o fator humano, né? Quando a gente fala fator humano, a gente não está lidando com ensinamentos técnicos, procedimentos operacionais, mas muito com condutas, com modelos mentais, diante de situações que a gente sabe que vão ser estressantes, e fazer isso assim como a gente já faz, de certa forma, num curso de ATLS, num curso de ACLS, que são cursos de atendimento de pacientes graves, né, politraumatizados ou em situações de parada cardíaca. Esse modelo da aviação, ele traz isso da cabine, né, do que o piloto já trabalha esses modelos mentais e aplica na medicina. Então, isso traz uma segurança mais do que necessária, né? Tem um case muito interessante na aviação, que é o case da Korean Airlines. Tá? Essa é uma empresa muito grande, é uma empresa de Estado, de bandeira de Estado, e ela, há uns 20 anos atrás, um pouco mais, começou a ter acidentes, muitos acidentes, assim, de um país importante e acidentes. E aí fizeram uma consultoria, contrataram pessoas de fora, tá? E uma das observações foi proibir o idioma coreano dentro da cabine, mesmo com pilotos coreanos, tá? Porque os estrangeiros que foram trabalhar lá, eles aprenderam, eu não sabia, li o case e aprendi, todo mundo não é da nossa cultura. Na Coreia, tu tem 7 níveis de tratamento interpessoal. Então, eu falo tu para um amigo, tu mais assim para o meu irmão mais velho, para o meu pai eu falo de outra maneira, para o prefeito eu falo assim. Então, assim, a imposição da hierarquia é tão forte na cultura, tá, que um dos acidentes, um avião bateu de frente num morro, estampou o avião no morro, morreu todo mundo, e escutando a caixa preta, se entendeu que o copiloto estava tentando, de uma forma sutil e respeitosa na hierarquia da cultura deles, dizer: nós vamos bater no morro. O que num avião americano ou brasileiro, comandou, está enxergando o morro na sua frente? Então, assim, se o sujeito esquecer de baixar o trem de pouso, o outro vai dizer. E na Coreia, talvez eles fossem dizer assim... fico impressionado como o senhor gosta de baixar o trem de pouso no último momento, assim, dada a cultura deles. Então, tirando esses 7 níveis e botando uma língua que era mais objetivo, cortou essa hierarquia. E quantas vezes numa sala de cirurgia uma técnica de enfermagem pode ver uma coisa que vai acontecer e às vezes o médico, como Deus daquele ambiente, não permite a hierarquia para uma pessoa que tem uma função subordinada a ele, avisar. Doutor, eu acho que é o rim direito que o senhor tem que amputar e não o esquerdo. É a perna... Mas isso eu acho, com a questão do checklist de cirurgia segura,
é um belo exemplo, uma questão que já foi adotada e agora é obrigatório em todo o território nacional a adoção nos hospitais. Mas empoderar que as pessoas, às vezes, vendo alguma coisa, falem. E como foi, assim, teve muita reticência dos profissionais para adotar esse tipo de procedimento novo? Teve um pouco de resistências, ainda há um pouco de resistência nessa questão que o Chazan falou. Muitas vezes o circulante de sala é que faz isso. Daí ele fala, não, interrompe o procedimento, ó, todos parem, só vai ser feito cortar a instrumentadora, só entrega o bisturi para o cirurgião depois de ter feito checklist. Nesse momento, principalmente pessoas mais resistentes, mais antigos, diziam, não, me dá isso aqui logo que eu sei que eu estou fazendo. Mas agora as novas gerações já sabem que isso é para garantir segurança. Isso é muito interessante, eu perguntei até porque o CRM, esse conceito de gerenciamento de recursos, né? Na época quando surgiu na aviação era da cabine de voo, então. Depois expandiu para a tripulação inteira e hoje se fala até da companhia e do sistema. Gerenciar todos aqueles recursos disponíveis. Mas no início dos anos 80 se falava em tentar desenvolver um modelo de gerenciamento de recursos, porque tiveram muitos acidentes, a hierarquia era uma coisa muito... Estava muito arraigada na aviação, porque eram muitos pilotos militares, e essa hierarquia na aviação militar é essencial para que funcione o sistema. Então, no Brasil foi adotado, no final dos anos 80, a Varig, a saudosa e falecida Varig, teve o primeiro curso de CRM para os seus pilotos. E naquela época o modelo era levar as tripulações para um retiro. Então eles reservaram lá no Rio de Janeiro um hotel durante o final de semana, escolheram ali os primeiros que iam fazer o grupo. Na verdade, os introdutores dessa técnica disseram, não, eu acho que tem que ser os mais antigos, que eles que têm o problema, né? Segundo a cabeça deles na época. Tiveram comandantes que disseram, nós não vamos a retiro nenhum. Nunca fizeram o curso e naquela época era isso. E o CRM é para o pessoal novo aí que quer falar do... Eu nunca tive problema com gerenciamento de recursos. Eu sou o gerente e eles são os meus recursos. Não tem problema nenhum. Está bem separado, é assim, né, que a né? gente faz. Então eu imaginei que deve ter muita resistência na medicina quando começam a mudar as maneiras de essa fazer, mudança, né? teve. Até o Ari depois pode explicar. Porque está se vendo uma tendência a fazer protocolos. A medicina trabalhar por protocolos. Por exemplo, atender uma parada. Tem todo um protocolo hierarquizado. Não é, de repente, aquela equipe do carrinho de parada, que a gente chama, que vai atender a parada que sabe. Daí tem a função do médico que está ali, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Está bem hierarquizado e organizado. Mas, realmente, ainda há resistência sobre isso. Está se vencendo aos poucos, porque se mostrando melhores resultados. Porque uma coisa bem importante que vocês falaram aqui, que eu achei, não pode ser muito depender da capacidade individual. Claro que tem um indivíduo da capacidade individual, que tem mais habilidoso ou menos habilidoso que o outro. Só que os resultados não podem ser tão discrepantes assim. Tem que fazer cirurgião tal, o resultado vai ser bom. Cirurgião ruim, não. Nós temos que ter algum fator de correção. É a trilha para evitar que ele tenha a chance de errar. Um fator de controle. Vai ficar naquele... Os resultados têm que ficar entre 8 e 80. O resultado chegar no 81 vai ficar no 7. Isso nós temos ainda dificuldade de trabalhar no meio médico. E um conceitual que ainda não chegou nos hospitais e talvez possa chegar em algum momento é a investigação, né, que foi falado, a investigação do acidente. Né, que a primeira regra da investigação do acidente é o sigilo para não buscar culpados. A ideia não é buscar o culpado. Quem é que errou, quem é que vai levar a culpa disso? A regra, o objetivo é evitar o próximo acidente. Né? E isso, se levado a sério, se a pessoa acreditar, ela vai dizer, olha, realmente, é que o armário que guarda tal OPM é longe, eu peguei o outro aqui que era mais perto, eu fiz um plantão no meu outro hospital e por isso eu realmente estava cansado. Quer dizer, se pegar um relatório de acidente aeronáutico, o órgão da Força Aérea que analisa, ele vai ver tudo, o que o sujeito comeu nos últimos dias, quantas horas de treinamento ele fez, como é que estava o tempo, vai conversar com o mecânico, vai conversar com o vizinho, vai conversar com a esposa, vai entender tudo para
também evitar o próximo acidente. Isso que eu falei do Elonge, isso foi um acidente famoso na aviação, que um para-brisa, porque o avião está pressurizado e o para-brisa foi ejetado e o piloto estava com o cinto frouxo, ele ficou metade do corpo para fora. Foi sugado e conseguiu posar, deu tudo certo, o copiloto posou, mas se descobriu que o mecânico que trocou o para-brisa usou um parafuso tantos milímetros mais curto, porque o parafuso certo estava longe e ele pegou mais perto, que era da mesma bitola. Essa é uma das grandes dificuldades e até um dos grandes motivadores lá quando eu e o nosso vice-presidente Dr. Barradas estávamos conversando, é bem por isso. Atualmente, o sistema judicial brasileiro, principalmente o que rege os processos éticos profissionais, os processos correm em sigilo e muitas vezes, sejam arquivados ou não, eles permanecem em sigilo. Então, a gente tem dificuldade de incorporar isso. Não, a gente quer melhorar o sistema. Então, como vocês receberam, até pelo Dr. Barradas, como que a gente conseguiu aplicar isso? Teve dificuldade? Eu vi, os comandantes da Varig lá nos anos 80 e 90 não receberam bem. Como que a gente vai... o camarada, Dr. Aires, pode concordar comigo. O médico tem dificuldade de ser questionado. Infelizmente tem. Nós temos que fazer... parecido, eu acho, a classe tem que fazer um certo meia-culpa. Nós temos dificuldade numa reunião mesmo científica. Não, tu tinha que ter feito isso e aquilo nos momentos tais. Tu devia ter feito tal medicação, devia ter indicado procedimento. Nós temos a dificuldade. Como se lidar com a questão do psicológico ali? E doutor Eduardo, tem alguma forma atual de divulgar essas investigações? Anônimas, obviamente, com confidencialidade. Nós estamos tentando transformar, pegar da investigação, tirar fatores que daria para se identificar o caso para transformar. Só que isso não é uma rotina. Uhum. Isso vai depender, por exemplo, da boa vontade da gestão atual do Conselho trazer. Não, mas é que tem um problema de fundo para o Conselho, que é, como o Conselho é o órgão que regula a classe, ele tem a obrigação de punir, né? Os órgãos, NTSC nos Estados Unidos, o CENIPA, CENIPA no Brasil, a função é evitar o próximo, né? Então eu não sei, talvez isso não seja uma função do Conselho, porque a pessoa não vai se abrir, porque o Conselho, a obrigação dele é punir, é suspender o mau médico, suspender o bandido. Não, nossa obrigação é defender a boa medicina. Tanto nós temos Câmara Técnica lá de Medicina Espacial, defender a boa medicina. Quando foi pensado lá em 57, quando se criou os conselhos, como é que nós vamos defender? Tirando os mais profissionais de circulação. Só que a gente viu com outras áreas, não, só isso não adianta. Não vamos aperfeiçoar o sistema só punindo e tirando de circulação os maus. Com todos os riscos de dar uma ideia para o senhor e ter que participar da execução, talvez o Conselho devesse cuidar da parte mais acadêmica, montar os protocolos, ensinar como se investigar um incidente e deixar que os hospitais ou que os próprios profissionais, porque às vezes um profissional pode ter um incidente dentro da sua clínica, né? Talvez ajudar a dar cursos, mas talvez o CRM não deva fazer ele a investigação do incidente. Uma coisa interessante que já acontece hoje, né? É essa cultura de protocolo que o Dr. Eduardo comentou, assim, que veio com o ATLS, que é um curso para atendimento de politraumatizado, e nessa cultura de protocolo sempre tem a questão do debriefing, né? Que a gente tem muito isso na aviação, né? Do briefing, do debriefing, e que no meio médico a gente não tem isso muito bem trabalhado. Então o fato de estar lidando com um protocolo, de tornar a operação um pouco mais segura sem anular o indivíduo, né? Vai ter momentos que o indivíduo ele tem que sair do protocolo, mas baseando num protocolo, essa cultura de debriefing, que a ideia do debriefing justamente não é punir o erro, é identificar o que fugiu de um protocolo já considerado, de um caminho considerado seguro e ver se aquilo foi adequado, se aquilo cabia ou não cabia, né? Sem querer apontar culpados, né? E puxando um pouco a brasa aí para a questão do transporte aeromédico, o transporte aeromédico contribui muito isso, né? Porque é o ponto realmente de intersecção da aviação com a medicina, né? Então, o transporte aeromédico cada vez mais está se fortalecendo no país, ele acaba obrigando o profissional, porque o profissional vai ter que trabalhar como embarcado, um tripulante operacional, então ele vai ter que ter essa cultura
ele vai ter que ter contato com a questão de fator humano, né? Então, isso acaba trazendo também, o fato do aeromédico estar se desenvolvendo para o país, acaba trazendo e ramificando isso para a medicina como um todo, né? E ele vem junto com o profissional, com o médico, vem com o enfermeiro. Então, essa questão do transporte aeromédico, acho que é um ponto bem importante, para poder mudar a cultura mesmo, né? Para poder... Essa própria questão, ela até é diária na aviação. Tá? O avião que o comandante Barradas pilota, ele tem em torno, eu acho que entre 1.400 e 1.500 parâmetros que são gravados eletronicamente o tempo todo durante o voo. Isso significa que quando ele pousa, vai um mecânico com um pendrive coletar esses dados, ou vai automático. Se ele sair do protocolo, se ele pousou, se ele deu uma pancada mais forte, se ele pousou com uma velocidade acima ou abaixo do que deveria, se ele pousou mais adiante ou mais abaixo do que deveria. Eu não sei como é em Dubai, mas nas empresas aqui, vai para um grupo técnico que recebe aqueles dados anonimizados, sem saber o voo, a hora, e vai analisar, olha, ele pousou bem fora, ele deu uma bangornada, mas é que ele teve um problema e ele pousou com mais combustível do que deveria. Tá, então tá, não foi culpa. Ou então o vento precisou, qualquer coisa, ou então não, alguma coisa está estranha. Aí o próximo passo, eu acho que 3 comandantes vão abrir os dados para ver quem fez e vão chamar para entrevistar e dizer: meu amigo, por que nesse pouso aqui... Os teus parâmetros são tão fora do padrão. Por que tu pousou isso assim, assim, né? Eu acho que isso é interessante. Hoje o sistema de segurança da aviação tem várias etapas, né, a serem cumpridas. Uma delas é o monitoramento do voo, e desse monitoramento a gente chega numa coisa que se chama cultura justa, né, que é uma cultura de as pessoas também, elas mesmas, se elas fizeram alguma coisa que no entender delas não estava de acordo com o procedimento operacional, elas têm a liberdade de se expressar e de reportar isso para a sua gerência ou dentro da sua empresa. E isso, como é que se chega numa situação de confiança desse nível, né? Imagina um médico que fez um erro na mesa de operação, foi tirar o rim esquerdo, tirou o direito, ou seja lá o que for, e ele não esperou alguém denunciar ele. Ele foi lá e ele disse: olha, eu realmente errei hoje. Eu acho que tem alguns fatores que eu entendi, outros que eu não entendi por que isso aconteceu. E o sistema é responsável por ajudar ele e o sistema todo a descobrir o que aconteceu para que se aprenda, e não para punir. Então, claro que existe uma linha, né, uma linha que tem que ser desenhada por alguém. Essa linha, vamos dizer que o piloto, infelizmente, teve um caso não faz muito tempo, em 2015, 2015, se não me engano, da Germanwings, que é uma empresa alemã, que o piloto tinha algum problema mental, estava passando por um episódio depressivo, e ele jogou o avião no morro e matou todos os passageiros. Claro que isso aí seria um extremo, né? Ele não vai se reportar, mas digamos que o piloto tenha tido uma dificuldade e ele teve um incidente ou um acidente, e no final disso ele disse: não, eu acho que eu tenho que escrever isso para que os outros saibam. Então a gente tem isso nas companhias aéreas hoje. Se demorou muito para chegar nesse nível, né? E tem, por exemplo, quando existe um pouso que foi mais duro, como o exemplo do Shazam, tem todos os padrões, o monitoramento do voo vai chegar nas pessoas que, em inglês, se usa 2 termos, o honest broker, né? Que é o cara que tem idoneidade suficiente para analisar aquilo sem tentar achar culpado. Essa é a grande dificuldade na medicina. Por exemplo. Alguns países anglo-saxões, até os Estados Unidos, tem aquelas que eles chamam MZMs, que é reuniões de morte e mortalidade, que só pegam os casos que evoluíram mal e discutem os casos que evoluíram mal, porque se evoluiu mal. Mas aqui isso não funcionou de forma adequada, porque ninguém estabeleceu bem essa linha. Só antes de a gente continuar nesse tópico, só a nossa audiência pediu aqui, comandante Barrado, só para explicar de uma forma bem didática, assim, para o público bem leigo, vamos dizer assim. O que é o CRM?
O CRM é o entendimento de como se gerencia todos os recursos disponíveis ao piloto, né, se a gente aplicar diretamente a aviação, em caso de um evento que necessite de uma tomada de decisão. Por exemplo, digamos que o avião perdeu um motor na decolagem. Os aviões têm 2 motores hoje em dia, no mínimo, às vezes 3, às vezes 4. Isso não é uma situação catastrófica. O avião tem redundâncias. Agora, existem várias condutas a serem tomadas após uma emergência ou após a perda de motor, que se não se usar bem os recursos disponíveis, esse evento sim pode levar a um acidente. Antigamente, o que acontecia? O comandante era hierarquicamente superior, ainda é, a todos os outros membros da tripulação. Então, se o comandante tomasse uma linha de conduta que poderia levar o avião ao acidente, era muito difícil para um outro membro da tripulação questionar. Então se criou um sistema que a gente disse, não, parei um pouquinho, nós temos vários recursos que poderiam evitar esse acidente ou esse incidente, mas nós não sabemos gerenciar esses recursos, porque é uma pessoa que tem a voz. Né? Então é justamente esse entendimento de como usar tudo isso para o resultado ser um sucesso, né, em um evento. E esse caso da Germanwings, tá, que é um caso que aconteceu na Alemanha, uma empresa subsidiária da Lufthansa, né, ele mudou a aviação, perceptivelmente qualquer passageiro pode ver a mudança que aconteceu, eu já chego lá, né, esse piloto que cometeu suicídio e levou todos os passageiros e os colegas junto, ele tinha sido detectado pelo psicólogo ou pelo psiquiatra que entrevistou ele, mas por questões de privacidade ou de alguma coisa, esse profissional não pôde levar adiante esse problema, mas hoje em dia se tem 2 alterações na cabine durante o voo, né? Uma delas é o piloto não fica mais sozinho. Se o comandante Barradas for ao banheiro, vai entrar um comissário para ficar com ele, ninguém fica trancado mais na cabine, sozinho, né? E outra externalidade, isso qualquer pessoa pode olhar, porque agora que nós já estamos na metade dos nossos 30 minutos aqui, qualquer pessoa pode olhar num voo, aos 30 minutos de voo, que se sai o comandante, entra alguém. Em algumas companhias aéreas até se atravessa um carrinho já vi isso, viu? E o outro ponto é que agora todo mundo faz psicotécnico, eu trouxe aqui uma foto, por casualidade eu renovei essa semana, tá, a minha carteira de saúde de piloto, né? Então eu passei um dia fazendo um check-up, tá? E esses foram todos os... Você quer ler? Todos os... A avaliação com otorrino. Tem certeza que neuro, quer que leia? Cardio, oftalmo, rodou aqui no dentista. Pô, não vai sair a carteira. Ergometria, audiometria, psicotécnico. Que foi o pior, né? Foi o pior, tá. Mas só para fazer um parênteses aqui, pessoal, quem está nos escutando, principalmente estudantes de medicina, o sigilo médico, da relação médico-paciente não é absoluto. Se eventualmente alguém for colocar em risco a terceiros, fez uma avaliação lá, olha, aquele cara vai colocar o avião abaixo, pode ser quebrado o sigilo profissional em situações. Só para ficar claro ali, o sigilo, quando gerar risco a si ou a terceiros, pode ser quebrado o sigilo, né? Mas e se a gente fizer um gancho desse acidente da Germanwings, que foi... Talvez a saúde mental do piloto foi o fator contribuinte mais forte, né? Quando se fala de acidente, tem sempre várias coisas que levaram ao acidente, e nesse aí era bem evidente. Todas as profissões técnicas, a gente espera que o técnico seja um super-homem, né? Que ele seja capaz de resolver qualquer situação, seja na aviação, seja num bloco cirúrgico, seja uma outra atividade que requer muito preparo técnico. Mas a gente tende, eu acho, a esquecer que todos somos seres humanos, tá? E a parte dos fatores humanos, né? Nós somos humanos, somos sujeitos a ansiedades, a problemas do dia a dia. Então, o que a aviação está fazendo, que eu acredito que isso ainda está na infância desse tipo de programa, mas já está acontecendo em vários lugares do mundo. Existe um programa de suporte ao seu colega.
feito por colegas, não por um médico, não por um profissional de outra área, mas alguém que conhece, por exemplo, a sua atividade. Seria, por exemplo, cirurgiões terem pessoas que eles poderiam confiar e ligassem e dizer, olha, eu acho que hoje eu estava cansado para operar, eu me senti mal, eu não sei o que eu faço exatamente, amanhã eu tenho 5 cirurgias agendadas. Então seria uma pessoa que consegue empatizar com esse tipo de coisa. E a aviação está aplicando muito isso, né? No exterior, aí em inglês, se chama de peer support, que é o apoio dos pares, né? Das pessoas que a gente vem discutindo muito a questão do burnout na medicina. Infelizmente, a gente viu nos últimos anos o número de suicídio de médicos e de estudantes de medicina muito grande. Então, só que uma extrema dificuldade em o colega procurar auxílio. E mesmo assim, aonde procurar, de que forma vai ser levado isso? Porque da mesma forma que um piloto põe um avião abaixo, o médico comete equívocos ali que evoluiu a óbito, uma sequela, mãe de alguém, o pai de alguém, irmão de alguém. Tem uma questão também que é muito estudada, isso também é mais recente, mas está tomando uma proporção muito grande, que é a gestão da fadiga. Tá? O piloto, ele pode trabalhar, eu não sei como é em Dubai, mas no Brasil, a carga horária do piloto é de 80 horas por mês. Né? Tem médico que faz isso por semana. Tá? É de 80 horas por mês, podendo ir, eu acho que é 85, mas na média do trimestre tem que ser, para fechar uma escala, tem que ser 80. Tá? E isso significa que se ele voar de madrugada, ele tem tantas horas de descanso. Se ele voar assim, se ele voar assado, é um voo de quantos voos de quantas horas, quantas pernas. Isso na medicina, na saúde, seria muito importante e é muito mais complicado de fazer, porque o piloto normalmente ele só trabalha numa companhia aérea, mas o médico ele faz um plantão num hospital, um intensivista, ele vira à noite, ele faz um plantão de 12 horas, no outro dia às 8 ele tem consultório, e de tarde ele está no outro hospital. Nós já chegamos a enfrentar de uma forma muito tênue e leve essa questão pela dificuldade mesmo legal dessa questão. Porque envolvia aí, o camarada faz plantão em 4 hospitais diferentes. Comprou uma casa, estava com problemas familiares. Pô, o intensivista pode trabalhar em 4 hospitais, sai de um plantão e vai para o outro. Claro que a produtividade... Nós tivemos isso, vimos isso muito claramente na época do Covid. Na época do Covid não se tinha profissionais para trabalhar nas UTIs. Não se tinha. E daí se tinha uma sobrecarga, daí até se criou mecanismos, né, para tentar reduzir, não chegasse a fadiga, mas chegaram ao extremo, só que daí a gente barrava na questão seguinte, pô, a gente vai entrar na autonomia daquele indivíduo. Eu sei que deveria, o risco social, indúbio pró-sociedade. Indúbio pró-sociedade, não indúbio pró o indivíduo. Mas essa dificuldade que nós tivemos e como adotar isso dentro de um gerenciamento, uma UTI, por exemplo. É difícil. Para exemplificar um pouco, doutor Eduardo, essa questão aí um exemplo prático, né, dessa estratégia do CRM aí na medicina, tem um protocolo que chama Vortex, que é utilizado em via aérea difícil. E ele nasceu basicamente de uma situação familiar de um profissional da aviação civil, que teve sua familiar ali acometida por uma intercorrência, uma complicação, justamente essa questão que a gente está falando de fator humano, uma complicação de um procedimento cirúrgico, um procedimento de otorrinolaringoscopia, e que ela ficou sequelada, acabou tendo morte cerebral e acabou o familiar, como era profissional da aviação, viu essa necessidade, essa carência que tinha de trabalhar o fator humano, né, que são basicamente o ponto-chave, são esses modelos mentais, né? O modelo mental, o médico muitas vezes ele tem a habilidade de intubar um paciente, ele sabe o que seria um plano B, um plano C, só que quando ele não tem uma estratégia, um modelo mental para aplicar isso, na hora que acontece a intercorrência, é muito difícil que isso venha ao natural. Daí esses modelos mentais aí do CRM. Então, um exemplo aí para o pessoal que está em casa, aí, que é acadêmico, residente, esse Vortex. É uma abordagem de via aérea difícil, que aí mostra esse caso, né, que justamente nasceu o protocolo desse cenário, um profissional da aviação, uma intercorrência com um familiar, ele viu aquilo que aconteceu, toda a dramaticidade, ele com certeza perdeu um ente familiar, mas ele não foi no caminho de litigância, a ideia dele não foi
não foi procurar, ele viu que era uma falha do ambiente médico onde ele estava, realmente de ter essa falha de segurança. Então ele trabalhou, aí ele conseguiu abordar de tal forma que não foi para o lado da litigância, da criminalização, encontrar culpados, e conseguiu estabelecer. Não, o protocolo não foi ele que estabeleceu, porque é uma coisa técnica, mas ele conseguiu abordar essa questão da preparação do fator humano. Eu sou leigo nesse assunto. CRM, então, teria quase como ter gatilhos. Eu ter gatilhos mentais quando tem a complicação, eu ter gatilhos mentais. Será mais ou menos isso. É nesse sentido, é preparar para o imprevisto, né? Assim como numa situação de voo, de decolagem, pode ter situações aí, perde um motor, a gente vai ter situações aí de manejo de situações críticas, né, de via aérea, onde não vai conseguir entubar um paciente. E aí, por mais que o médico tenha a habilidade de ventilar com bolsa e máscara, tem outras habilidades, inserir outros dispositivos, se ele não está preparado mentalmente para pular para o próximo passo, e ele trabalhou isso em modelos mentais, que o modelo mental é basicamente você falar aquilo que vai ser feito e treinar, né, de tal forma que quando vem aquela situação que vai envolver um estresse psíquico, uma situação muitas vezes inesperada, ele já tem mais facilidades de executar aquilo, porque ele treinou daquele jeito, ele treinou a situação de intercorrência. Ele está preparado para fazer... Tá subcortical. Exatamente. A complicação. Para quem não entender, subcortical é aquela parte já está automatizada. Voltando na questão da fadiga, né, tem 2 acidentes que aconteceram nos Estados Unidos. Um foi incidente, outro foi acidente. Um na aviação regional, que a comandante de um avião pequeno, um avião regional, onde se paga muito mal nos Estados Unidos, ela era garçonete durante a noite. Ela virava à noite trabalhando num bar do aeroporto e depois saiu com o avião e esqueceu de tirar uma trava e teve um acidente logo em seguida. E recentemente, 2 pilotos de uma linha grande americana pegaram no sono e andaram 1 hora a mais do que o aeroporto onde eles deveriam pousar, e aí alguém acordou. Mas só para ficar claro, e talvez para a gente ter um exemplo, mas eu vou pedir ajuda do comandante para eu não passar vergonha em público, tá? Por exemplo, está alinhado para decolar, o comandante ou o piloto em comando, porque às vezes é o copiloto que vai pilotar naquela... Porque dentro dessa divisão que já é combinada, um voa para dentro, outro voa para fora. Um está olhando para fora e voando o avião, o outro está organizando a casa, né? Então, tenta fazer um briefing, se tu tiver para decolar, como é que tu vai fazer o briefing de decolagem? Chazé, eu acho que é isso aí mesmo. A gente sempre tem as ações combinadas, né? Que é isso, eu acho que o Capitão Aires estava falando de modelos mentais. A gente já combina o que cada um vai fazer e ninguém precisa se falar na hora que acontece. Fala só o protocolo padrão. O que acontece? Eu até queria dar uma dica, não sei se alguém já leu um livro chamado Fontes do Poder, do Gary Klein. Ele é um americano, um professor universitário que estudou tomadas de decisão em geral, de tudo que é profissional técnico. Então ele na verdade, ele queria identificar como é que existem pessoas que a gente atribui, aquelas pessoas têm sempre um sexto sentido, uma intuição, uma reação que já está, né, no subcórtex, ela já está lá dentro da pessoa inatamente, aparentemente, né? Parece que aquela pessoa ali ela é natural em tomada de decisão. E uma das conclusões que ele chegou é que tudo que a gente chama de sexto sentido, intuição, é uma experiência de uma vida toda fazendo determinadas atividades que tem esses triggers do modelo mental mais automatizado que outros. Então, por exemplo, a gente está alinhado para decolagem. O piloto que vai voar, brifa, olha, eu vou voar o avião, se tiver qualquer problema, eu vou continuar e eu vou subir em frente para 3.000 pés e a gente só se conversa sobre o que estiver acontecendo acima de 400 pés, por exemplo. Abaixo de 400 pés, só tomamos as ações necessárias, que normalmente o avião tem que levantar o trem de pouso. E o piloto que não vai voar, ele vai fazer a identificação do problema e a comunicação com a torre, por exemplo. Quase como se ele fosse falar sozinho. Nós vamos decolar, vamos girar com tal velocidade. Exatamente. Não, já tem algumas coisas na cirurgia, por exemplo, isso. Por exemplo, vou falar na minha área. Eu sou cirurgião geral, para digestivo, uma colistectomia, retirada da vesícula.
Eventualmente, numa colestectomia, eu posso ter uma pior complicação que nós temos, é lesão de via biliar. Já está bem estabelecido agora, olha, eu tive uma lesão de via biliar, o cirurgião que fez a lesão, eventualmente, lesão inadvertida, chama um outro cirurgião que tenha experiência para assumir a cirurgia. Porque se viu que ele não vai ter condições psicológicas para manter o procedimento, tentar corrigir o problema no transoperatório vai ter maus resultados. Então, uma outra área que veio... Não, mas a ideia do briefing, antes de fazer alguma coisa crítica, é uma curiosidade minha. Quando tu vai começar uma cirurgia, a instrumentadora sabe que cirurgia é ela, sabe o que tu vai fazer? Sabe. Tá? Porque o briefing seria o seguinte, pessoal, todo mundo, anestesista, claro, o anestesista sabe melhor, colega. Pessoal, eu vou fazer tal cirurgia, eu imagino que eu vou levar uma hora e meia para fazer, nós vamos precisar isso. E por isso que... Em voz alta, mesmo falando sozinho. Em cada vez mais está se querendo que seja sempre as mesmas equipes. Então, tem uma crítica nos hospitais, mudar a equipe o tempo inteiro, porque senão o pessoal não trabalha afinado. Mas uma das tecnologias que se quis trazer ainda da aviação para a medicina, não foi bem aceita, é a questão de colocar caixa preta em salas cirúrgicas. Isso é um assunto bem polêmico. Até na aviação... Eu sei que o Canadá está tentando fazer uns estudos em relação a isso, só que no Brasil ainda não estou fazendo juízo de valor, sou favorável, sou contrário. Mas não foi bem aceito. A caixa preta na aviação, ela tem duas. Sim, a que pega os dados e a que pega as vozes. Os dados é uma. A voz, ela tem uma peculiaridade. Ela só grava 2 horas. Porque tu pode fazer um voo, falar as coisas mais informais, dizer bobagem, tá. Mas se der um acidente, eu só preciso das últimas 2 horas. Entendeu? Ela se apaga. A última hora, pega a última hora da cirurgia. Ela se apaga, ela se autograva, ela grava em cima dela, justamente para primeiro que as pessoas não fiquem nervosas ali dentro, mas se der um acidente, eu quero saber o que aconteceu. Aí azar do que ele falou do colega, do futebol e tal. Mas se não, deixa todo mundo mais à vontade. 2 assuntos que eu não... Só por causa do tempo, eu não quero deixar de abordar aqui, que é a questão do atendimento a bordo. A gente viu um debate muito grande até, porque não é nem por essa questão que eu estou trazendo debate. Todo médico deveria se identificar antes de embarcar no avião, teria que se identificar, daí teve a questão até do reembolso a esse atendimento. Se a companhia aérea não, então já que eu sou obrigado a me identificar, a companhia aérea que me deu um desconto, deu a passagem. Mas não falando sobre essa questão, mas agora até aproveitando o capitão Aires e o comandante Barradas, qual são a maioria das complicações que vocês veem que acontecem a bordo de aeronaves? Nos voos, sejam mais curtos ou mais longos, né? Olha, eu posso dizer assim, todas as companhias têm um protocolo para lidar com qualquer incidente médico que aconteça a bordo. A minha companhia ela é uma companhia que voa para mais de 100 destinos em países diferentes. Muito diferentes. Então é uma coisa que muda, eu acho, se a gente estiver falando de uma companhia que voa doméstico no Brasil, por exemplo, que tem um perfil de passageiro, o passageiro, alguns voos são mais gente de negócio, outros voos é mais turismo. Nós temos perfis, assim, por exemplo, de pessoas muito idosas indo para fazer romarias religiosas. Então aumenta a chance de ter essas intercorrências médicas. Voa para Meca. Voa para Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. Então tem muita gente que passou a vida inteira juntando dinheiro e foi quando tinha 80, 85 anos. E a gente já teve muita morte a bordo da nossa empresa. Isso não é uma coisa incomum, que no Brasil, domesticamente, é muito incomum, não acontece. E qual é a dificuldade, assim, da gente lidar com o protocolo? Existe as comissárias treinadas para pronto atendimento. Sei lá, entupiu uma via respiratória, até tem treinamento para um primeiro socorros um pouco mais avançado, mas existe um kit a bordo de desfibrilador, de um outro kit médico, que só pode ser aberto por um profissional médico, que tem que ser voluntariamente identificado. Né? E aí que eu acho que entra o problema que nós também temos lá fora do país, que muitas pessoas, claro que existe... eles não se identificam na entrada do voo, mas normalmente vem uma sigla
na lista dos passageiros quem é médico, quem é enfermeiro. Então as comissárias sabem muitas vezes. Como é que a companhia sabe essa informação? Quando a gente compra a passagem, por exemplo, ou vai fazer o check-in, tem ali, qual é o seu pronome de tratamento que você quer se dar? É por isso. É o doutor Eduardo, por exemplo. Né? Já dá a dica. Já dá a dica. Já está identificado como médico. Né? Então, se for uma situação que ninguém se manifestou, que é muito difícil, claro, eles vão, né? Então, na aviação, o ideal é quando o comissário pede um médico, tem um médico a bordo e não tem algum piloto a bordo. Aí realmente é... aí é a coisa... E é interessante essa questão aí do perfil da população que tá viajando, né? Porque a altitude de cabine no voo, ela não equivale à altitude nossa na terra, a nível do mar, né? Então, a altitude de cabine, ela fica em torno de 6 a 8 mil pés, que dá em torno de 1.800 a 2.400 metros. Então, isso vai ter efeito fisiológico. Isso vai ter uma alteração que algumas pessoas, principalmente as pessoas que já têm doenças prévias, já têm comorbidades que estão compensadas, elas podem sentir mais. Ou o enfermo agudo também. Então, essas pessoas elas vão sentir em maior ou menor grau e pode descompensar uma doença ou outra. E quanto mais idoso, mais comorbidade, né? E está mais suscetível a isso, né? Eu trouxe só Eduardo, uma estatística aqui para ter ideia de valores, né? Assim, de números de complicação, né? A estatística é um pouco mais antiga, é do New England, um jornal nosso bem tradicional aí de 2013, mas eles analisaram em torno de quase 12 mil atendimentos, tá? Atendimentos a bordo aí. E, por incrível que pareça, 3 em cada 4 atendimentos tinha um profissional de saúde a bordo. Até, acho que foi o Manuel comentou, né, que várias vezes já foi acionado a bordo, né? Eu já fui acionado, tem. Eles viram que metade dos atendimentos havia médico a bordo. Então, interessante isso, né? Assim, sem ser nada programado. Difundir aquilo que é a tarefa da Câmara Técnica, até do Aires e lá de seu grupo. Porque não tem na faculdade conhecimentos de fisiologia, alterações fisiológicas, que deu tanta altitude vai ter tal alteração fisiológica, um paciente de insuficiência cardíaca compensada vai descompensar, um risco... Essas questões que daí nós temos que fazer o nosso dever de casa para aprender a fazer isso. Deixa eu contar para descontrair, contar uma coisa, já que nós estamos num assunto tão pesado, uma coisa que aconteceu comigo, né? A minha esposa, vai um beijo, Leandra, intensivista pediátrica, né? Sempre que a gente voava, dentro do nosso CRM familiar, quem ia pedir para o comissário para esquentar uma mamadeira, para fazer alguma coisa para as crianças, era eu, enquanto ela estava, né, agrupada com as crianças. E conhecendo o sistema, né, e o quanto atrapalha um comissário isso de ir lá e dá para esquentar, tem... se precisar de um médico, tu tá ali. Só que eu nunca dizia para ela que eu anunciava ela, né? E uma vez a gente estava voando e eu fiz isso, fui lá esquentar uma madeira, disse para o comissário, olha, se precisar, no 44J, a Juliette tá... Bom, aí daqui a pouco passa o comissário com uma cesta de bombons que ele estava levando para a executiva, parou do lado da minha esposa. Um bombom, doutora. Aí ela pegou assim, só me olhou no banco de trás. Tá. Um batata, que foi aquele voo que precisaram dela, uma criança passou mal e tal, deu tudo certo. E no final, ainda era na Suíça, o comandante nos presenteou com uma garrafa de champanhe que sobrou no voo. Mas eu fui proibido de fazer essa identificação para ter facilidades com a comissaria. Mas uma coisa interessante também é os atendimentos, o perfil desses atendimentos, né? Nesse estudo que eu comentei aí, a maioria dos atendimentos, em torno de 35% era síncope, era desmaio, tinha uma outra parte que eram sintomas respiratórios e gastrointestinais. E que precisou realmente alterar a rota foi um número relativamente baixo, assim, 7% dos atendimentos, né? Então, a maioria dos atendimentos não são atendimentos de gravidade, são realmente situações aí que descompensa uma doença, uma comorbidade, e faz total diferença ter conhecimento do que vai descompensar e como lidar, né? Que aí esse papel aí puxar para a Câmara Técnica, desafio, né? Difundir esse conhecimento de como esse atendimento aborda. Mas eu tive uma situação assim, eu estava voltando uma vez de Amsterdã para São Paulo, um camarada passou mal no voo ali. Começou com sudorese, já era um senhor já de mais idade. Daí,
Pô, me chamaram, olha, será que é um infarto? Será que não é um infarto? Eu me lembro que daí até me levaram para a cabine, eu falei eu acho que é com um médico lá da KLM que estava em Amsterdã. Olha, os dados são esse do paciente. Daí, tu acha que tem que descer o avião ou não? Daí eu cheguei, olha... Olha, tu sabe que isso é bem interessante, porque nós temos, várias empresas têm um contrato com uma empresa de medicina, telemedicina, a gente liga do satélite, e essa decisão que é a parte complicada, né? Se tiver um médico a bordo e o médico deles lá, porque existe a parte de liability, de quem é que vai ser responsável. Perfeito isso aí. Né? E isso aí é uma coisa que dá uma complicada às vezes, já aconteceu num voo meu. A gente tinha um médico a bordo, que a opinião do médico a bordo é que o voo poderia continuar, que o paciente ia sobreviver as outras 2 horas e pouco. E o médico no chão nos ofereceu aeroportos para a gente mudar a rota do voo. E aí nós tivemos que usar todos os recursos e ver qual era... Quem decide é o comandante. O comandante que decidiu, mas o comandante foi continuar. Nesse caso, nós continuamos e, graças a Deus, nessa situação até se pensou, cheguei, olha, daqui a pouco o cara está infartando, eu não vou assumir a responsabilidade para o infarto. Mas daí ponderou dessa telemedicina ou não. Nós teríamos opções de descer nesse tais lugares, se não me engano, Açores, algum lugar assim. Que normalmente não são aeroportos muito convidativos. E que daí o próprio hospital não teria condição. Então ele chegou, então vamos pousar em Recife. Daí na época até não precisou, daí o cara melhorou, estabilizou, foi até São Paulo. Mas é interessante que essa questão tanto o médico que está na telemedicina, que sempre é ofertado, né? As companhias, todas as grandes companhias têm essa telemedicina para poder assessorar, para poder auxiliar o médico que está ali. Porque pode ter um médico que não tem informação para aquilo, né? Que não lida com paciente internado, com emergência, né? Tem a formação básica médica, mas que patologia, não... Nada contra os patologistas, mas não estão acostumados a atendimento de urgência e emergência, né? Tem ali um neonatologista atendendo um idoso de 102 anos. Isso leva a outras crises que eu já escutei. Tem essa bolsa de medicamentos, de equipamentos, mas que ela só pode ser aberta se tiver alguém habilitado. Porque tu tem medicamentos ali que só um médico vai poder administrar. E eu já li escutei um caso da pessoa pedir, me dá que eu preciso de tal coisa. Mas eu preciso ver a sua carteirinha de médico. Porque também é um problema para o comissário, porque daqui a pouco um louco se levanta, eu sou médico. Não, você tá... tu enlouqueceu? Nessa vez tinha um rapaz alcoolizado em voo, queria dar palpites e dava bem isso, queria se meter na questão do atendimento, foi bem complicado. E essa decisão, ela volta para o comandante, né? O médico que está fazendo atendimento a bordo, ele está fazendo aquela avaliação técnica, mas é em caráter de assessoramento, né? A decisão é do comandante, né? Então, mesmo tendo assessoramento da telemedicina ou de quem está lá, né? Aí vai ter 2 assessoramentos que podem se complementar ou ser divergentes, mas a decisão acaba terminando no comandante. Eles sempre nos oferecem, por exemplo, se não houvesse médico a bordo, são oferecidas opções, né? E o comandante é que toma a decisão final, qual opção vai ser a melhor. E ele tem que pensar se o avião tem condições de peso, de pousar, se ele pode pousar ali. Eu vi uma vez um caso que o comandante tinha 2 opções, ele podia pousar na Rússia ou na Finlândia. Era a mesma distância dos dois. Bom, essa pessoa talvez vai ser melhor atendida na Finlândia do que num aeroporto no interior da Rússia. Um assunto, pena que por causa do tempo vai ficar bem esgotado, mas agora trazendo uma realidade bem do Rio Grande do Sul. Eu sei que o Shazam ajudou muito nisso, que é a questão do transporte. Centros especializados médicos em todos os locais. Nem devemos ter. Nós temos que regionalizar a saúde e centralizar os recursos, otimizar os recursos. Daí agora, como vocês acham que vertical isso? Tem que ter automatizado. A gente transporta, volta meio paciente lá, uma UTI neonatal, se consegue vaga. O paciente está em Rio Grande, eu consigo vaga na UTI de Juí. Transporta lá com sei lá,
também é uma coisa. Eu não participei de aeromédico, eu participei muito de transporte de mantimentos, de água, de antena Starlink, mas a ANAC teve a sensibilidade de permitir o transporte por aeronaves privadas, sem os rigores que eu teria que ser um avião que vai trazer uma pessoa enferma, ela precisa ter um certificado de homologação, ela tem que ser uma aeronave de transporte aeromédico, como uma aeronave da Unimed, por exemplo. A ANAC, na crise, na enchente, liberou que se pudesse fazer isso, né? Mas eu acho que o capitão pode falar muito melhor, porque participa mesmo disso. É interessante, Eduardo, essa operação de transporte, a gente estava comentando antes aqui de começar o programa, né? Que nesse cenário das enchentes, de todo esse desastre aí, houve uma necessidade inicial de resgatar pessoas, né? Água ou em cima dos telhados, uma atividade de salvamento, né? E particularmente aqui no estado aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido em outros lugares, que é a capital ficar completamente isolada. Então toda a malha terrestre de emergência de ambulâncias não pôde ser utilizada. Então, além daquelas pessoas que estavam acometidas, perderam suas casas, estavam ilhadas, começou a ter criança que nascia grave, com necessidade de UTI neonatal, algum adulto com AVC, que antes era feito pelo modal terrestre, né? Então foi organizado um transporte, um grupo para realizar transporte aeromédico pelo estado todo, e os números foram impressionantes, assim, isso funcionou, o núcleo duro funcionou aí por em torno de 30 dias, foi quase 130 pacientes graves de UTI, sejam pediátricos, neonatais, adultos, e às custas de várias mãos, né? As custas aí o Departamento de Regulação do Estado, junto com o SAMU estadual, fazendo um trabalho excepcional, organizando tudo e conseguindo fazer essa logística terrestre, e mais os operadores dos outros estados, né? O pessoal do Águia de São Paulo, né, da Polícia Militar, acabou vindo aqui para auxiliar, bombeiro de Rondônia, bombeiro de Goiás, do Rio de Janeiro. Né? Eu conhecia o pessoal do Rio que veio aqui. Eu fui num helicóptero de Santa Catarina. E isso são serviços aeromédicos, né? Esse pessoal, eles operam serviços aeromédicos lá. Então, são serviços aeromédicos que eles têm que ser instituídos, e aí tem uma equipe que tem que ser treinada, porque como nós falamos aqui, né? A aviação tem suas particularidades. Não tem como colocar um médico para começar a trabalhar hoje no helicóptero sem ter o cara que está na ambulância vai direto, né? Hoje não. E importante para quem está nos assistindo de casa entender que tem uma distinção. Uma coisa é o transporte aeromédico, que é de um local preparado para outro local preparado. Uma pessoa que está estável, precisando de atendimento. E outra coisa é o resgate. Não, eu estava abordando bem a questão desses números que o Aires falou, que é a questão desses 130 atendimentos, que continuam ocorrendo essa semana e o mês que vem vão ter. E que só que não vai estar o Águia de São Paulo, não vai estar os Corpos de Bombeiros de Santa Catarina. Então nós temos que pegar esse modelo e fazer uma regulação até de transporte aeromédico no Rio Grande do Sul. Não devemos ficar dependendo do meio rodoviário. Hoje, junto com esses operadores também, a equipe da Força Aérea operou junto nas aeronaves militares, né? Então foi um grupo muito grande. Hoje esses operadores já retraíram seus estados e ainda continua apoiando a operação aí, né? A Força Aérea. Nós temos que até agora, comandante Barradas de fora, dando conhecimento, mas Shazam, Aires, a gente tem, de certa forma, cobrado do poder público, principalmente do governo estadual, para a gente organizar esse serviço. Tem uma iniciativa que acontece nos Estados Unidos, eu não lembro o nome da ONG, que faz isso, alguma coisa com anjos com asas, alguma coisa assim, que é utilizar as pernas vazias de um voo para trazer pacientes. Ou seja, eu tenho um avião pequeno, um avião executivo que vai daqui a Uruguaiana, Rio Grande, tá? E o avião vai voltar vazio. Será que tem alguém de Rio Grande que precisa vir para Porto Alegre? O dono do avião libera e essa pessoa vem de carona. Tem uma questão regulatória, porque ele não tem homologação para trazer um doente, ou ele não pode fazer transporte aéreo clandestino. Hoje já tem, já desde 2019, a RBAC 90, né, da aviação civil aí, que começou a tratar dessa questão do aeromédico, né, principalmente nas aeronaves aí, públicas, né. Então,
isso já demanda uma equipe especializada, né? Então tem que ter um serviço próprio, capacitado, tanto para atuar em resgate, né? Quanto para poder fazer um transporte secundário. Pessoal, mas só agradecer vocês pela presença, até já se esgotou o tempo aqui. Mas foi um tema extremamente importante. Eu acho que muitos aprendizados a gente sai daqui. E agora, como equacionar para dentro da medicina? Tantas essas questões éticas, como discutir. A gente vê que essa dificuldade de questionar erros para melhorar condutas é difícil. Então, não é só difícil na medicina, mas na aviação também é. Então, muito obrigado, pessoal. Assim, foi um prazer, um privilégio contar com o tempo de vocês aqui hoje. E certamente engrandeceu muito a nossa discussão.